e, né, de pujança, de soberania. Vamos falar também com um exemplo de jornalismo que sabe tudo do que acontece no mundo, sabe tudo sobre o céu, a terra, a água, o ar e o mar. Eliseu Rezende vai traduzir pra gente, Eliseu Caetano, desculpa, vai traduzir pra gente o que Trump está querendo dizer quando ele diz que ele está considerando assumir o controle do petróleo iraniano. Cada dia é uma novidade com relação a Trump, né, Eliseu? Seja bem-vindo, boa semana. Exatamente, Fernando. Rezende era um pintor, aliás, que pintor italiano, né? Dono aí de um vasto acervo. Quem me dera que eu fosse parecido com o Eliseu Rezende, viu? Muito bom dia para você, meu querido, para os nossos companheiros aí do Sofá da Discord e, claro, para todo mundo que acompanha o Show da Manhã aqui na programação da Jovem Pan. A gente vem chegando ao vivo, direto dos Estados Unidos, nesse momento, 10 horas da manhã, com 4 minutos aqui em Miami, no sul da Flórida, e o presidente dos Estados Unidos já começou a semana com uma afirmação bombástica. Ele disse que considera assumir o petróleo, o controle do petróleo iraniano, e não descartou sequer a tomada da ilha de Harg, que é o principal terminal de exportação do Irã. É claro que essa não será uma decisão fácil de tomar e principalmente de executar, né? Eu conversei com alguns especialistas agora há pouco de manhã que me disseram o seguinte: Fernando, olha, tomar a ilha de Harg é até possível porque é uma ilha pequena. A grande questão é como ele vai manter isso em meio à operação do terminal. Ou seja, o terminal poderia não operar mais diante de uma guerra entre os militares americanos e os militares iranianos pelo controle da ilha de Harg. Essa declaração foi dada por Trump ao Financial Times, um dos periódicos mais importantes daqui. Aliás, na mesma entrevista, Fernando, ele ainda criticou os opositores da ideia. Ele disse: olha, algumas pessoas estúpidas aqui nos Estados Unidos dizem: mas por que você está fazendo isso, Trump? Mas elas só são pessoas estúpidas, viu? Aspas do próprio presidente do país, que ainda afirmou que Mojtaba Khamenei, o filho do Ayatollah Ali Khamenei, que foi morto em uma das operações e que muita gente diz que está morto, deve estar morto mesmo. Segundo Donald Trump, ele pode estar morto ou gravemente ferido, porque ele não apareceu até agora. Tudo que tem sido dito pelo lado iraniano com relação ao Mojtaba Khamenei são textos escritos ou alguém falando por ele, e não ele. Perdão, e daí Donald Trump está dizendo: olha, ele não apareceu porque ele pode estar morto. E na mesma entrevista, o Trump disse que o Washington poderia sim controlar a indústria petrolífera iraniana e por tempo indeterminado. Ou seja, reforçou, né, além da tomada da ilha de Harg, a vontade de controlar o petróleo iraniano, como fizeram na Venezuela. Vale lembrar que a Venezuela é bem diferente do Irã, até em termos de estrutura, em termos do próprio desenho do país, né? Então não seria, segundo os analistas aqui nos Estados Unidos, algo fácil de fazer, simplesmente porque lá tem muitas montanhas. Como é que os americanos iriam lidar com as montanhas rochosas do Irã? Enfim, meu querido, a gente está em cima dessa situação porque Donald Trump agora de tarde tem algumas agendas lá na Casa Branca, na capital americana. Aliás, ele voou daqui da Flórida para lá, 1h da tarde pelo nosso horário aqui, ou seja, 2 da tarde pelo teu horário aí no Brasil. A gente vai ter uma coletiva de imprensa na Casa Branca com a Caroline Leavitt, então a porta-voz do governo, né? Há uma expectativa de que ela fale mais sobre esses dois desejos de Donald Trump, de assumir a ilha de Harg, ou seja, invadir e ocupar e tomar conta daquilo, e também com relação ao petróleo iraniano, meu querido Fernando Rocha. Eliseu Caetano, e algumas semanas atrás a gente falou, né, da possibilidade de um petroleiro russo transportando cerca de 100 mil toneladas de petróleo bruto em direção a Cuba. Parece que esse petróleo chegou e o Trump viu ou fingiu que não viu, disse que está tudo bem. Tinha muita expectativa com relação a isso. O que aconteceu? Conte tudo pra gente. Olha, aqui dizem que ele está fingindo que não viu. Saber ele até sabe, mas, Fernando, ele está fazendo vistas grossas, como a gente chama, viu? A chegada do navio foi confirmada na manhã desta segunda-feira pelo Kremlin, que é o governo russo, e ocorreu mesmo em meio a esse bloqueio marítimo que a gente está vivendo
contra a ilha caribenha. Essa decisão, de acordo com o Kremlin, representa uma flexibilização do governo dos Estados Unidos a essa restrição do envio de energia, né, de petróleo, de combustível à ilha de Cuba. Quem garantiu isso foi o jornal The New York Times. Então a gente tem já essa confirmação, baseada apenas no lado russo, de que o petroleiro Anatoly Kolodnik, transportando 100 mil toneladas de petróleo bruto, chegou à ilha de Cuba nesse final de semana, mesmo em meio ao bloqueio marítimo, como eu disse, imposto pelos Estados Unidos. A chegada foi confirmada pelo jornal The New York Times, diretamente com o Kremlin. Segundo os dados de rastreamento de navios, a embarcação navegou aí ao longo da costa norte de Cuba e nesse final de semana atracou em um dos portos da ilha. Agora, que Donald Trump já estaria sabendo, essa é uma informação que já circula aqui nos bastidores da Casa Branca em Washington. Eu conversei com alguns analistas, algumas pessoas próximas ali do circuito de Donald Trump que disseram, olha, ele até soube, mas ele está tão focado nesse momento no Irã que na cabeça de Donald Trump, isso segundo as nossas fontes, tá, Fernando? Primeiro a gente resolve Irã, depois a gente resolve Cuba, ou seja, Donald Trump não tirou ainda totalmente Cuba do circuito, do radar dele, ele só colocou de lado e disse, não vou me preocupar com isso porque a ilha está mal mesmo, vai ruir sozinha. Aliás, declaração essa que ele também já deu, algumas vezes até de maneira pública, né? Então, chegou sim esse petroleiro e a expectativa é de que pelo menos amenize, né, essa crise energética que a ilha de Cuba está passando ao longo dos últimos dias. Na semana passada a gente contou aqui no Morning Show que durante vários dias consecutivos os moradores chegaram a ficar sem energia elétrica. E aí você pensa, energia elétrica só em casa? Não. Não tem energia elétrica em casa, postos, hospitais, presídios, delegacias, até o aeroporto, os aeroportos, que tem 3, sofreram bastante com a falta de energia. Os aviões já estão sofrendo com a falta de querosene, então muitas companhias já deixaram de voar para a ilha de Cuba. Os resorts de luxo, que todo mundo fala no mundo inteiro que são maravilhosos, né? Também já começaram a receber menos turistas, ou seja, menos dinheiro para a ilha, porque não tem o que fazer lá na ilha de Cuba sem luz, sem comida, sem energia de várias formas, né, Fernando? Eu vou ficando por aqui, mas a gente vai seguir acompanhando essas e outras notícias importantes. Wait a minute, please. Wait a minute. A gente queria falar com você sobre essa dificuldade de ser Donald Trump nesses dias, né? Um mês de guerra, ele fala sobre Cuba, ele fala sobre o Irã, os americanos falam sobre ele o tempo todo, protestos nesse fim de semana também. Ou seja, ele achava que a guerra duraria menos, ele tem que conciliar também os interesses de Israel, o petróleo continua subindo, aliás, depois a gente vai ter uma reportagem aqui, vai discutir a questão do diesel chegando no Brasil muito caro, dias difíceis para Donald Trump, até com relação à aprovação dos americanos, né? Eleições importantes por aí também, não é? Não está fácil a vida do Trump, né? Olha, eu partilho da sua opinião também, viu, Fernando? Eu acho que não está sendo fácil ser quem ele é, porque são decisões muito difíceis. Olha, agora em novembro a gente tem as eleições de meio de mandato. São as eleições que vão definir o Congresso e o Senado, 100%. Já há uma expectativa muito grande de que ele perca, pelo menos o Congresso. Vale lembrar que data hoje, ele tem maioria no Congresso, no Senado, na Suprema Corte, ou seja, ele comanda o país, ele consegue aprovar o que ele quer no estalar de dedos, com uma facilidade imensa. Em contrapartida, os analistas mais próximos dele já confidenciaram para a imprensa aqui nos Estados Unidos que ele de fato acreditava que esse conflito com o Irã, porque ele não é tratado ainda como uma guerra aqui, porque não tem guerrilheiros no chão, em terra firme, né? Não há um ataque terrestre, que ele achava que fosse durar pouco tempo. Para Donald Trump, olha, um mês a gente resolveu isso. Ele não contava que o Irã iria resistir por tanto tempo e, sobretudo, que o regime dos ayatolás não fosse cair. Para ele, o conflito ia começar, os ayatolás iam cair e tudo ia se estabelecer. Mas não. Inclusive, de lá do Irã, vem informação ainda de que continuam acontecendo protestos por parte da população civil e mortes, porque quem ousa protestar contra o regime está sendo morto. Donald Trump ontem à noite, no domingo, viu, Fernando? Ele disse o seguinte, que já estamos na terceira geração de líderes lá do Irã e que essa terceira geração é muito mais fácil de lidar, está muito mais aberta para o Ocidente.
diferente. Então, segundo ele, há uma negociação em curso com essa terceira geração. Quando a gente fala terceira, é porque ele acredita que o filho do Ayatollah morreu. Então, o Ayatollah Ali Khamenei morreu, o filho, Mojtaba Khamenei, segundo Donald Trump, teria morrido, apesar dos iranianos dizerem que não, e tem agora esse terceiro ponto. E aí, flutuando, a gente tem Brasil, Cuba, nesse entorno de Donald Trump, com situações ainda diplomáticas, inclusive, que ele tem na mesa para resolver, mas ainda não tomou decisão nenhuma. A gente vai seguir, como eu disse aqui, acompanhando tudo isso, Fernando, e claro, sempre aqui no Morning Show a gente vai trazer todos os pontos de vista, todos esses assuntos para a gente ligar todos eles e tentar entender melhor que bagunça é essa que a gente está vivendo numa segunda-feira de manhã. Agora, olha, estava escutando teu papo com o Rodrigo Viga, eu sou do Rio como ele, e estou te esperando com a família aqui em Miami. Vamos gastar esses dólares aí, meu querido, aí aqui sim. em Miami. Vem pagar um cafezito cubano para mim, um cortalito, que é uma delícia o café cubano, viu? Boa semana para vocês, Happy Monday. Valeu, abraço, Eliseu.